Meu povo, seguinte, vídeo sem edição aqui hoje, direto ao ponto, pra gente falar um pouco sobre FL Studio para gravação, mixagem e masterização, certo? A gente não vai falar nenhum âmbito de produção, porque eu não produzo, então eu não vou ficar, né, falando sobre a ferramenta do FL para produção, que é perfeita, tá? Perfeita. Inclusive, quando eu produzia no FL, eu mixei por muitos anos no FL e, enfim, tá? Eu postei um vídeo aqui no canal, uma tier list das DAWs, né? Qual que eu achava mais interessante pra mix, pra master, enfim. E principalmente no TikTok, até que no YouTube não, mas no TikTok começou a gerar uma polêmica, a galera começou a xingar e tudo mais. Até tem um criador de conteúdo lá do próprio TikTok que ficou bravo e tal comigo, enfim. Já tive os comentários, porque eu não sou influencer pra ficar, né, deixando comentário pra ter engajamento. Então começou a falar merda, eu bloqueei mesmo, desativo o comentário mesmo, não tenho problema quanto a isso. Mas eu comecei a pensar, cara, se essa galera tiver certa, né? Se eu tiver pesado muito a mão com o FL, né? Mas antes, eu não queria fazer isso, mas como muita gente falou que eu não faço ideia do que eu tô falando do FL nem nada, só vou mostrar uma coisinha pra vocês, rápido. Infelizmente é aquela famosa carteirada, mas só pra quem estiver assistindo isso aqui nunca viu falar sobre mim, enfim, né, não achar que também é um idiota aleatório, né. Bom, tô aqui no site do FL, site oficial, você pode pesquisar aí, tá. Só botar aqui, ó, esse termo no Google e escolher região Brasil, tá aqui, ó, a primeira escola Beats Business criado pelo LR Beats, tá. Aqui tem algumas coisas e aqui tem um ponto que é importante, ó. A escola tem uma área de mixagem e masterização. E se a gente vai no site da própria escola, tá aqui, né, o 2R como professor exclusivamente de áudio. Então todas as aulas de mixagem, masterização e construção de estúdio, enfim, é minha. E tem também a plataforma Mix Business, que todas as aulas são minhas, né. Então, só pra galera não ficar achando que é um completo aleatório aqui falando sobre, tá. Inclusive o FL deu licença pra gente, a gente tem a licença vitalícia, enfim, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu peguei esse tweet, essa thread, né, do What's Up Boy, e já é de outubro do ano passado, é um pouco antigo, né, até porque hoje em dia quase ninguém tá usando threads mais, né, mas eu vim trazer aqui algumas considerações, e aí um ponto que eu percebi, tá, porque eu já li os comentários aqui, obviamente, e eu vou mostrar no FL algumas coisas, tá, pode ficar tranquilo, que a galera sempre fala assim, ó, o FL não foi feito para produção. E isso é um fato, tá? Isso é um fato. Mas a gente não pode desconsiderar as evoluções, certo? Mas vamos ver os comentários aqui, ó. Basicamente, o What's Up Boy falou, ó, alguém pode me dizer por que engenheiros de mixagem não usam o FL Studio? Botou alguns, né? Eu diria até que a maioria, tá? E aí, o tio galera respondeu, ó. Como o geral falou, o FL foi desenvolvido pensado em produzir beats. Ele tem todas as funções de captação, mixagem e até performances ao vivo. Mas o workflow dele para outras coisas além de beat deixa a desejar. Eu mesmo produzo no FL, porém gravação, mix, massa e performance ao vivo uso o Ableton Live. Mas no final é tudo questão de gosto, pois nenhuma DAW vai deixar o seu som pior ou melhor. Isso aqui achei engraçado. O FL é engessado, foi pensado para produção e não para mixagem, igual o Studio One, Pro Tools, Cubase. É uma ótima DAW, mas para mixagem. Eu acho que ele tá dizendo Studio One, Cubase e Pro Tools, né? Acho que tudo fica muito escondido, provavelmente, no FL. Porque não é um software desenvolvido para este fim. Ele é um software excelente para que se propõe com processamento MIDI, fácil construção de loops, dinâmicas e dinâmicas para performance ao vivo. Não sei, tá? Não sei se muito para dinâmicas, para performance ao vivo, se é tão otimizado assim não, tá? Então não sei se eu concordo com essa parte, mas parte de processamento de MIDI, né? Trabalhar com loops, enfim, eu acredito que não tenha absolutamente nenhuma DAW melhor, mais interessante que o FL, né? Programas pensados para isso são mais complexos, como Pro Tools, Cubase, Studio One. E para Master é a mesma coisa. Dá para fazer no FL nessas DAWs acima, mas não são para isso. Existem programas desenvolvidos especificamente para Master, que inclui ferramentas finais de edição a nível de amostra de som, além de ferramentas de edição, monitoração de mid-side, espectrograma, fase, além de controle, enfim, né? Deu uma explicada interessante aqui. E basicamente é isso, tá? Depois vocês podem ver aqui todas as respostas.
Mas eu achei interessante o que esse cara aqui falou, Tisco soma nós, tá? Assim como tem ferramentas específicas para masterização. E aí a gente que tá mixando, né, enfim, todo mundo que provavelmente todo mundo que só mixa, ou mixa, principalmente mixa, né, não usa uma ferramenta separada para fazer master, né, e a gente tem. Assim como eu acredito que muitas das pessoas que usam o FL para mixar começaram produzindo, principalmente estilos mais urbanos. Rap, pop, funk, etc. Por isso, se acostumam muito com o workflow do FL. Quando a gente fala do FL o FL11, o FL12, enfim, que foi quando eu parei, tá? Eu parei de usar... Não, na verdade... Não, sim, acho que eu parei de usar no FL12. Depois eu tinha ainda o FL20, eu tenho ainda o FL21. Acho que eu tenho o FL20, o FL21 e agora o FL 2025 instalado no meu computador. Mas não uso, né? Não tá no meu workflow de trabalho, mas tá instalado aqui, enfim. A questão é, para quem vai começar só mixagem e masterização, eu acredito que talvez começar pelo FL não seja a forma mais inteligente, tá? Mas aí eu comecei a pensar, cara, será que isso também não é um pouco de clubismo da nossa parte, né? Porque assim, as ferramentas que a gente usa, e eu acho que não só ferramentas, tá? Nosso time de futebol, as pessoas que a gente prefere, enfim, assim, qualquer coisa que a gente tende a gostar mais. E minha luz apagou aqui. Enfim, vai ficar sem luz aqui no fundo, tá? Mais preto e branco hoje. Mas a gente vê tudo que a gente gosta, assim, a gente tende a. Os pontos positivos a gente enaltece muito, e os pontos negativos a gente acha que, né? Não. Isso tanto pra galera que usa o FL, vê os pontos negativos e talvez, né, não ache que são tão importantes, tanto pra gente que usa outras DAWs, que talvez a gente vê pontos negativos nas nossas DAWs que a gente não acha importante. E aí eu falei, cara, deixa eu ver, porque assim, por mais que eu tenha instalado o FL20, o FL21, tenha usado algumas vezes pra ver algumas questões, enfim, eu falei, cara, vou ver realmente o que atualizou, tá? E, inclusive, no comentário do vídeo que eu fiz lá na tier list das dolls, me falaram, 2R, o problema do Make Unique acabou. E eu vou adiantar, não acabou, tá? Não acabou 100%. Tem algumas questões, eu acredito que eu tô esquecendo alguns pontos que eu deveria ter pensado, mas enfim, quem tiver os pontos pra agregar aí, pode deixar nos comentários, tanto positivo quanto negativos, enfim. Mas vamos dar uma olhada aqui no FL Studio, tá? Esse aqui é o FL 2025, certo? E é o seguinte, deixa eu arrumar aqui a tela. No meio do vídeo mesmo, não tem problema não. Só pra gente ter a tela aqui, né, 100%, tá? Eu trouxe um exemplo, como eu disse, eu acredito que tem outras aplicações que isso vai influenciar, tá? Mas eu trouxe um exemplo aqui, que é o seguinte. Deixa eu fechar, daqui a pouco eu explico por que tem um monte de plugin aqui no Mixer, tá? Mas enfim. Eu tenho essa voz aqui, tá? Que vocês não vão ouvir, ela tá tocando na própria DAW, mas eu mutei aqui na gravação porque a gente não precisa ouvir ela, certo? E aí é o seguinte. Se eu quiser alterar só essa parte aqui, a gente tem, né, essa funcionalidade, que no 12 não tinha. Eu não sei se botaram no 21. Eu não lembro se tinha já no 20, mas enfim. Isso não tinha no 12, que foi quando eu parei de usar, tá? Então, quando você queria aumentar ou diminuir o trecho de uma parte específica no FL, você tinha meio que duas opções. Você cortava, vinha aqui e dava um Make Unique, tá? Que eu acho que ele não tá liberado aqui porque eu não ativei a versão, tá? Tá no de 30 dias, tá? Mas enfim. E aí você tinha que fazer isso. Depois, vir aqui em cima desse clipe e abaixar, certo? Ou você tinha que vir aqui e fazer uma automação de volume. Eu acho que você poderia fazer ou aqui ou no próprio fader, né? Dependendo do que você tá precisando para utilizar, enfim. Só que hoje você consegue mexer por aqui. Ponto positivo. Ponto negativo. Se eu quero alterar o pitch só dessa parte, e aí galera que usa o FL pode ficar à vontade para deixar nos comentários se tiver outras opções, tá? Porque aqui eu tô
vendo muito como eu usava, e eu vi que do jeito que eu usava não resolveu. Por exemplo, se eu alterar o pitch dessa parte aqui, ó. Primeiro, olha o tempo que ele demora, tá? Nas outras DAWs, isso, ó, eu sinto bem mais rápido, pelo menos no Reaper, tá? Bem mais rápido. Só que ele alterou o pitch desse e desse arquivo também, tá? Desse e desse áudio também. Então agora eu vou desmutar. Deixa eu até colocar meu fone aqui pra me ouvir. Vamos ver, ó. Vou dar o play, ó. Tô legal, só me deixa de quebradinha aqui, esfumaçando. Ou seja, mudou o pitch todo, certo? Vamos fazer ao contrário. Vamos jogar agora no, no extremo agudo agora, né? Vamos subir. Ou seja, eu só mexi nesse trecho aqui, mas ele alterou tudo. Certo? Outro ponto, tá? Outro ponto. No Reaper, para você, se eu quisesse colocar, por exemplo, um plugin exatamente só nesse momento aqui, tá? Como que eu faço no Reaper? Eu dou 2 cliques, ele abre essa configuração do áudio, enfim, e eu consigo insertar um plugin especificamente nele. Eu não sei se hoje no FL já tem como fazer isso. Até onde eu sei, provavelmente não, tá? Então, para mim ter um plugin específico para essa voz aqui, para esse clipe de áudio aqui, eu teria que usar o meu mixer, tá? Usar o mixer, colocar o plugin e vir aqui criar uma automação de bypass, certo? Isso para quando você vai fazer com vários clips, legal. Mas eu uso muito isso para edição. Muito isso para edição. Sabe, às vezes, num momento eu vou precisar de uma equalização um pouco diferente em partes da voz. Isso assim, é comum demais, assim, de usar parte de edição. Parte de mix, aí eu acho que a automação já resolve. Mas parte de edição, então, por exemplo, às vezes eu vou cortar esse e esse, e eu vou fazer uma equalização específica para essas 5 partes, né? Que seria 1, 2, esse trecho aqui antes, 3, 4 e esse trecho depois, 5, certo? No FL, eu precisaria, para ter vários processamentos na mesma faixa de áudio, vários plugins no mesmo mixer, certo? Ou eu teria que dar o Make Unique e aí linkar cada um com um canal aqui diferente, certo? Isso para mim atrasa muito a parte de edição, certo? Então, lembrando, se a galera do FL, por favor, fiquem à vontade para comentar. Não precisa ofender, né? Não precisa me xingar por causa disso, tá? Mas assim, eu como um cara que usou o FL, sei lá, por uns 7 anos, parei lá no 12. Não acompanhei muito essa evolução do 20, 21 e essa 2025 foi a que eu mais fiquei inteirado, né? Mas assim, se eu quisesse colocar um equalizador mínimo, às vezes mexendo meio dBzinho, para cada arquivo aqui, para cada parte, nessas 5 partes aqui, ó, seria aqui, uma, essa 2, daqui até aqui 3, nessa aqui 4 e aqui, a partir daqui 5. Se eu quisesse fazer isso, eu teria que, igual eu falei com vocês, ou tá tudo indo pro mesmo mixer, e aí eu abro 5 equalizadores aqui e vou deixando bypass em cada um. Não gosto dessa ideia, não gosto dessa ideia, tá? Principalmente pelo ponto que a gente vai ver aqui agora. E, ou, né, outra opção seria eu vir no Make Unique, detesto também essa ideia, tá? De vir no Make Unique, que a gente sabe que demora um tempo, tá? Se eu soubesse, eu tinha ativado aqui a versão pra gente ver o Make Unique, tá? Mas quem usa sabe que o Make Unique demora, né? Assim como demorou pra fazer aqui a alteração de pitch, né? E aí eu ter cada um em um canal aqui separado para aí sim eu inserir o plugin. Também não gosto muito dessa ideia, tá? Também não gosto muito dessa ideia. Aí vem um ponto aqui, né? Por que tem um monte de plugin? Porque o FL ele tem essa limitação de 10 plugins, tá? Só que ele tem a ferramenta Patcher, né? Que eu, enfim, não vou ficar procurando aqui, até porque eu nem sei usar essa ferramenta. Mas eu sei que lá dá pra você usar quantos plugins você quiser, de várias maneiras diferentes. A galera até faz plugin por lá, né? Enfim. E aí, quando eu pensei nisso, eu lembrei de uma coisa. O FL me parece um pouco, tá? Android, sabe? O Android, ele tem muita possibilidade. O FL também tem muita possibilidade, tá? Tem essa limitação do plugin aqui, igual eu falei. Tem essa limitação de dar o Make Unique pra alterar um pitch, por exemplo, igual eu falei, tá? Só que assim,
por exemplo, tá? Se eu precisar inserir 10 plugins, 11 plugins, ou eu uso esse patcher, ou eu linko esse canal num outro, faço, né, como se fosse um grupo pra continuar usando mais 10, ter mais 10 slots ali. E aí eu não sei, tá? A galera que usa FL, eu acho que eles devem ter pensado nisso. Mas, por exemplo, se eu tô aqui, ó, por exemplo, nesse canal master, eu já usei meus 10, eu preciso usar só mais um, às vezes é só um detalhezinho. Eu vou lá usar o patcher. Eu consigo passar esses 10 aqui pro patcher, pra mim não precisar recriar tudo que eu fiz nesses 10 plugins. Se precisar, beleza. Né, assim, diminui um pouco o problema. Se eu precisar recriar, não tem condição, tá? E aí eu jogar esse canal aqui para um outro, como se fosse uma espécie de grupo, né? Só que só com esse canal. Só pra ter mais 10 slots, também não gosto dessa ideia. Não gosto dessa ideia. Acho que desorganiza também a mix. Talvez aqui numa mix de 30, 50 canais, beleza. Numa mix de 100 canais, não tem a menor condição. Por mais que a FL agora tá deixando até 500 canais, né? Que a gente viu no vídeo avaliando as novidades do FL 2025. Se você não viu, eu vou deixar no card aqui. Na verdade, eu devo esquecer, tá? De colocar no card. Mas você pode ver aí no meu canal. Entra aí e dá uma assistida. E aí, eu acho que esse ponto, tá, pode ser crucial. Se o patcher consegue pegar todos esses plugins e passar pra lá, beleza, depois eu vou ter que vir aqui e ficar removendo, né? Eu não sei se tem como limpar a playlist toda, mas eu sabia só, né? Deixa eu ver, eu nem sei mais como que tira esse plugin aqui. Deixa eu ver aqui. Não, nem sei mais, não sei se é Alt. Não lembro. Mas enfim, né, tem como... tá, é aqui, ó, nesse pontinho delete. Eu não sei se tem como tirar todos de uma vez, né? Se eu consigo limpar toda a minha cadeia de uma vez, porque senão eu vou ter que vir aqui, eu vou ter que... E outro problema, né? Se eu encher aqui com os 10 plugins, eu vou ter que tirar um pra colocar o patch. Cara, não sei, galera. Sendo bem sincero, fico meio com o pé atrás quanto a isso, tá? Galera, como eu disse, galera da FL aí que tiver esse ponto pode trazer. Automação. Eu acredito que tenha como, eu não sei se é aqui, eu não vou nem ficar arriscando, porque, enfim. Eu não sei se tem como, tá, gravar automação, mas eu acho que tem. Eu acho que eu já vi algumas coisas nesse sentido, tá? Ainda assim, não sei o quanto isso aqui é personalizável. Eu vi que tem umas coisas legais aqui, ó, né, de ferramentas articulares aqui. E, enfim, tá? Mas depois eu posso dar uma olhada mais aprofundada, mas eu lembro que na época tinha algumas limitações. Não sei como tá isso, a automação hoje, certo? Outro problemaço do FL. A gente tá aqui com o nosso canal e eu peguei esses canais 1, 2, 3 e 4 e linkei eles diretamente com o meu mixer aqui, certo? Então, o canal 5, 6, 7 e tal não tá linkado com nenhum canal do Mixer, mas o canal 1, 2, 3, 4 tá linkado, certo? Isso eu tive que fazer. Eu venho aqui, seleciono e venho... Nem lembro de... Aqui, ó. Track Mode, Audio Track, certo? Eu linkei aqui com os meus canais. Aí, por exemplo, eu tô aqui processando, né, esse áudio que eu tenho aqui nesses dois canais, tá? Aí eu venho e eu quero tirar esse daqui e passar pra cá. Aí ele me abre essa questão. Aí eu já penso, toda vez, porque eu não vejo a opção aqui que ele fala pra não perguntar de novo. Eu não sei se nas configurações tem como padronizar isso. Mas se toda vez que eu precisar arrastar, tirar uma track de um, pensando principalmente em organização de sessão, ele for me perguntar, porque aqui eu acredito só tá acontecendo isso por causa disso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu jogar lá pra 5. Ó, acho que ele não... Acho que ele só pergunta quando os canais estão linkados aqui no Mixer, né? Mas assim, se toda vez eu for arrastar e ele for me perguntar, não tem condição. Tá? Não tem condição. E aí talvez isso aqui seja claro pra quem já usa FL há muito tempo. Mas pra mim, que não usa o FL já tem algum tempo, eu até, na verdade, eu consigo ter essa percepção, consigo entender, tá? Mas a galera que não usa, nunca usou, enfim, é muito difícil entender. Porque aqui, basicamente, o que ele tá querendo dizer é o seguinte. Você quer tornar esse clipe aqui independente ou que ele continue recebendo os mesmos processamentos daqui? Porque, por exemplo, eu vou tirar aqui que ele não tá dando make unique, né? Porque tá na versão de 30 dias. Eu vou dar um play e se liga. Essa parte ainda tá no canal 1. Certo?
porque eu não dei o Make Unique. Ok, ele dá essa opção. Se você quiser dar o Make Unique, ele vai vir, provavelmente ele vai começar a respeitar o processamento da faixa 3, certo? Do Insert 3. Mas como eu não dei o Make Unique, ele continua, mesmo no canal 3, pegando os processamentos do canal 1. Então, assim, eu, no meu fluxo de trabalho, não vejo como possibilidade, motivo pra isso. Porque se eu tô arrastando ele pra um canal diferente, eu quero que ele pegue os efeitos do canal diferente. Não que ele continue pegando os efeitos aqui, porque senão eu deixaria ele lá em cima. Tá? Deixaria ele lá em cima. Então, assim, isso é complicado. Isso é complicado. Se tiver como padronizar, beleza, ótimo. Mas isso é um ponto que tem que ser considerado. Tá? Isso é um ponto que tem que ser considerado. Zé, então não tem nada de bom? Óbvio que tem. Tá? Óbvio que tem. Tem agora esse limiter que lançou, que é legal. Em partes, tá? Toda essa personalização, como eu disse, o FL é uma espécie de Android, né? Isso tem seus benefícios. O Patcher tem seus benefícios, sabe? Você construir seus próprios plugins, você conseguir, por exemplo, nesse caso aqui, que eu consigo ter um canal, uma faixa de áudio num canal diferente, pegando os mesmos efeitos, né, do canal, de outro canal, beleza, isso pode ter suas vantagens, a personalização é grande, tá? Mas às vezes é tanta coisa que dificulta, sabe? É tanta coisinha que se, por exemplo, eu no meio do meu trabalho, eu esqueço de dar um make unique aqui, pronto, já desorganizei, tá? Já desorganizei. Outra coisa, eu não sei até que ponto isso aqui dá pra deixar não visível, tá? As automações. Então, às vezes eu quero só enxergar as faixas. Eu não sei se eu teria que vir aqui e deixar essa faixa... Enfim, deve ter como, né? Deixa eu ver. Size, não. Não sei. Mas, enfim. Deve ter como, de repente, eu tirar essa parte aqui. Mas, por exemplo, no Reaper eu tenho um atalho que eu consigo esconder todas as automações, né? Particularmente, também não gosto das automações ser um item, tá? Assim, é um item dentro, assim, né? Eu entendo, como eu disse pra vocês, porque eu usei muito tempo. Mas eu não sei se tem outra DAW que é assim, tá? Todas que eu conheço não é considerada como se fosse um clipe também de áudio, né? Antes tinha aqui, ó, deixa eu ver se ainda tem. Tem aqui, ó. Eu consigo ter todas as minhas automações no mesmo lugar que eu consigo ter todos os meus áudios. Cara, não sei. Não sei, galera. De fato, não sei. Esse ponto me pega um pouco. E aí, o último que eu pensei aqui, devem ter outros, tá? Pra ser bem sincero, devem ter outros. Mas o ponto que eu pensei, o último ponto que eu lembrei aqui. Eu não consigo saber, tá? De repente deve ter, deixa eu ver esse aqui no View. Waveform vai mudar ali, né? Names no topo. Small text. Não, acho que isso não é isso aqui, né? Mas enfim. Eu não consigo saber quanto que tá aqui. Exatamente, né? Eu consigo ter uma noção. Deixa eu botar aqui, ó. Pronto. Consigo ter uma noção, né? Sei que tá aqui menos 13, menos 12, batendo no máximo aqui. Mas exatamente, eu teria que abrir provavelmente um plugin pra isso, né? Um plugin pra isso. Deixa eu ver como tá aqui a parte de exportação. O espaço de exportação acho que não muda muito, né? Não muda muito. O que eu lembro, tá? Que tinha como fazer o seguinte, galera. Se eu quisesse exportar os grupos, né? Eu não sei se tem como configurar aqui, mas eu tinha que exportar Split Mixer Tracks. Deixa eu ver se tem como. Full Song, não. Pattern. Não sei. Não sei se eu consigo exportar de uma vez canais específicos. Talvez selecionando eles, não sei. Nem lembro mais como que seleciona um canal. Ah, tá. Vamos ver. Não sei se ele vai exportar só esses 3 não, tá? Acho que não, que ele já selecionou. Então esse é um ponto também que para exportação de álbum, até mix mesmo, quando finaliza, também é um ponto a ser considerado, né? E outra coisa também, né? Se eu, por exemplo,
Eu tô considerando que 1, 2, 3 e 4 é 1, 2, 3 e 4 aqui. E, de repente, por exemplo, tá? Este canal aqui eu não linkei com o, o meu mixer. E eu coloco esse aqui, por exemplo, no meu mixer, na hora que eu exportar, tudo bem que ele tá linkado com o canal 1, né? Mas vamos considerar que ele não esteja linkado, ele esteja linkado realmente com o canal 5. Só que o canal 5 não tá linkado com nada aqui no mixer. Na hora que eu for exportar, isso aqui não exporta, né? Até onde eu sei, tá? Até onde eu sei. Mas é isso, meu povo. Lógico que tem benefícios, lógico que tem vantagens, que tem pontos positivos. Isso é fato, tá? Isso, sim, é indiscutível. Mas eu acho que talvez tenha ficado um pouco mais claro a minha visão com o FL. Eu acredito que tenha formas de solucionar alguns problemas desses que eu trouxe. Acredito também que tenham outros problemas, tá? Assim como no Reaper, a DAW que eu uso, eu também tive que, às vezes, procurar saber, procurar mesmo ali dentro da DAW uma solução para algum problema que eu tava tendo, porque eu não conseguia encontrar determinada função, né? Por exemplo, vou até trazer aqui, posso trazer depois também uma análise do Reaper, os pontos negativos que tem. Por exemplo, a janela de automações, por mais que muito personalizável, dê todas as opções que tu precisa, é feia, é difícil de encontrar às vezes. Quando você tem muitos plugins e plugins com muitos parâmetros, é complicado, não é fácil de achar. Poderia ser mais simplificado. Poderia ter um fluxo na hora de você criar uma automação, um pouco mais inteligente. Não tem, saca? Então tem vários pontos negativos em todas as DAWs. Só que como o FL ele é muito querido na comunidade e a galera tava assim me massacrando, né? Falando, cara, esse cara não entende nada do FL, nunca deve ter aberto o FL na vida, e enfim, eu resolvi trazer aqui um pouco da minha análise, um pouco das minhas considerações, fechado? A única coisa que eu peço pra vocês aqui é deixar um like, se inscrever no canal, deixa seu comentário também, se você usa, se você não usa, deixa pontos que você acha positivo, pontos negativos, eu vou tentar ler aqui todos os comentários, tá? E tem meu curso de mixagem aqui na descrição, se você quiser aprender mixagem comigo, masterização com engenheiro de master, inclusive, tá? Tem aulas, replays de aulas semanais que a gente fez, e, enfim, tem bastante coisa lá, acho que vale a pena você pelo menos dar um confere e ver se faz sentido pra você. Fechado? Também tem minha escola de negócio, agora a gente tá com aulas semanais de graça no YouTube, então você que é mixer, produtor, enfim, e quer aprender mais sobre como vender, negociar e etc. Agora a gente tem aulas de graça aqui no YouTube, tá? Sobre isso. Então eu vou lá, eu explico, enfim, a gente já lançou a primeira aula, vou deixar o link se eu lembrar, eu deixo no comentário fixado, mas provavelmente tá na descrição também. Tem que lembrar de trocar porque tá um outro link, mas enfim, tá? É isso. Espero você no próximo vídeo. Se você quiser deixar sugestões também de vídeos aqui embaixo, é muito interessante que eu tô sempre lendo o que vocês estão querendo, estão buscando pra trazer por aqui, fechado? Tamo junto, meu povo. Até o próximo vídeo. É nóis e